Retornando à nossa entrevista de hoje, nosso Frente a Frente, que é com o produtor rural e diretor da Sociedade Rural de Montes Claros, Rocine Viana. Rocine, foi seu pai que começou com o cavalo manga larga, né? Exatamente. Vocês depois só continuaram, Só né? continuou. Meu pai já criava, eu quando menino, meu pai já criava manga larga. Ele não tinha essa preocupação de trazer animais de exposição, nem de registro, mas já criava cavalo. Quando ele consolidou a fazenda em Janaúba, ele buscou reprodutores fora, foi lá no... O governo do estado tinha uma remonta lá em Pedro Leopoldo, onde fornecia para os criadores reprodutores ali para melhoramento. E ele sempre optou por manga larga. Inclusive, juntamente com o Seimando, eles trouxeram 2 cavalos de lá. Na época eu me lembro. Então ele sempre criou, sempre defendeu esse cavalo, conhecia bem. O que eu sei, assim, a minha base em termos de criação de cavalo, aprendi muito com ele. Ele era um homem muito prático, muito... Dizem que quem introduziu o cavalo manga larga machador aqui na região foi Nozinho Colares. Será que é isso mesmo? Nozinho Colares, Nozinho Colares foi o pioneiro, sem dúvida aqui. Tanto que João Carlos depois continuou. João até Carlos, hoje, né? João Carlos, meninos, né, meus companheiros, meus colegas, Dalto e Dari, da sequência esse trabalho que é o pioneiro aí em cavalo aqui mesmo, o seu Nozinho. Nós fomos depois, teve o seu Mauro Moreira também, que foi depois do seu Nozinho e criou o cavalo aqui no norte de Minas, Geraldo Machado. Mas a gente já cria há muitos anos. Eu já, como criador associado a manga larga machador, já tenho 30 e tantos anos. E hoje eu estou presidindo o núcleo do manga larga machador no norte de Minas também. Daquela época para cá também melhorou muito, né? O cavalo vem evoluindo assim, a passos largos, né? É um criatório, é uma raça que desenvolveu muito, e nós temos tido a felicidade de ter sequência de bons presidentes e tem dado um impulso muito grande na associação. E novos criadores têm entrado na raça. Agora mesmo vão ter para digamos, a letra, o enredo da escola de samba Beija-Flor, que é uma escola conhecida e sempre detentor conhecidíssima. Conhecidíssima, o enredo vai ser o manga larga machador. Então esse investimento, a associação... No carnaval desse ano agora que No vem? carnaval agora em 2013. Então isso é uma expectativa muito grande, porque nós vamos jogar a raça para o mundo assistir, né? Quer dizer, o enredo da Beija-Flor é o manga larga machador. O manga larga machador, qual a origem dele aqui no Brasil? É no sul de Minas. A família Junqueira, os portugueses que vieram para o sul de Minas, eles, a história diz que eles receberam, já com os animais nativos que vieram na colonização para cá, um reprodutor alter doado pelo Dom João. E esse cavalo que é o responsável da formação do manga larga machador. E foi criado em Minas, ainda a tradição ainda é Minas Gerais. No sul de Minas, na região de Cruzilha, Baipendi, Caxambu, por ali afora, no sul de Minas. Senhor, você é meio suspeito para falar, porque você é criador do manga larga, mas qual a vantagem do manga larga sobre as outras raças? Olha, aqui para a região, lógico. A gente costuma dizer que cada cavalo tem uma aptidão, né? Assim, em termos de corrida, a gente tem o puro sangue inglês, que é imbatível, para provas de curral, de apartação especificamente, é o quarto de milha. Agora, o manga larga machador é um cavalo para uso diverso, para um trabalho com gado, para uma cavalgada, para uma criança montar, para um adulto. Um cavalo que tem resistência. Foi feito um trabalho alguns anos atrás, foi um projeto chamado Brasil 14.000, com 3 cavaleiros com mais de 60 anos. Eu conheci pessoalmente. Cada um deles conduzindo 2 cavalos. Fizeram um percurso pelo Brasil, do Oiapoque ao Chuí. E o cavalo foi assim, inconteste o cavalo. Depois, um deles ainda foi, esse projeto do Brasil de 14.000 foi para 17, mas ele alongou e foi para a Argentina com esse cavalo. E então ele ficou sendo o cavalo, na época, de maior maratona do mundo, o manga larga machador, que ele andou 21.000 quilômetros. Mais do que o Gato e Mancha, que é uns crioulos argentinos, que saiu da Argentina e foi para os Estados Unidos. Quer dizer que em questão de resistência, o manga larga
supera todos os outros. Ah, com certeza. É um cavalo rústico, nascido para o trabalho, nascido de criação de custo baixo, cavalo que vive, convive com seca, com chuva, com todos os intempéries e resiste bem, sabe? Cavalo que atende tanto ao serviço como a passeio, a salida. E o conforto, que é a maior virtude do cavalo é a comodidade de sela, né? Ele não é chotão, né? Não é chotão, o cavalo tem que ser macio, baixador. Né? Tem que ser baixador. Quantos criadores de cavalo do Mangalarga nós temos aqui na região hoje? Aqui, Assim, criador de maior expressão. aqui no norte de Minas temos, assim, vamos dizer, atuante aí, o que nos tem filiado em nosso núcleo, em torno de uns 25 criadores, assim, mais atuantes. E tem outros que ainda não se filiaram ao núcleo, mas tem um outro número aí, além disso, né? Mas criar cavalo não é fácil não, né? Não, não é fácil não. Criar cavalo, criar bem. Eu costumo dizer que para criar cavalo você tem que ter 3 P's e 3 R's. Os P's, eu vou citar, paciência, persistência e paixão. Senão você não cria. E R, os 3 R, raça, ração e relacionamento. Então a gente precisa desse esquema aí para criar bem cavalo. E não é fácil. Interessante. Paciência, persistência e paixão. Tem que gostar. Muito. Se você não tiver paciência, você não faz o criatório. Se você não persistir, porque às vezes você erra no percurso, você também não vai. Se você tem que ter paixão, você tem que gostar disso para superar todas as dificuldades. E os R's é raça, porque o cavalo tem que ter raça, tem que ter boa origem. Ração, quer dizer, um bom trato, seja de pasto ou de cocheira, tem que ter ração, porque o cavalo de raça sem comida, ele fica um cavalo comum. E relacionamento, que você tem que ter amizade, tem que ter contato para você vender, para você comprar, e tem que ter relacionamento. Senão... Mas você falou ainda agora dos erros, tem que ter persistência por causa dos erros. Quais os erros mais comuns que quem quer criar acaba cometendo e desiste? A pessoa, às vezes, sem experiência, ela apaixona com um determinado cavalo e ele cruza, ou às vezes ele leva na exposição com o intuito de ganhar e ele perde. Ou então o cruzamento não foi feliz, a produção não foi boa e o sujeito para por ali, acha que é uma culpa, que a culpa é dos outros, normalmente debita nas pessoas que se acercam, nas associações e desiste. Então você tem que ter persistência, você tem que buscar, ver onde é que você tem erro, reconhecer o erro, e muitas vezes não reconhece. E aí desiste. Desiste. Então, o que eu falo é a persistência tem que ser por aí. E é muito comum o sujeito entusiasmar a princípio e depois deixa de criar. Muitas vezes a pessoa começa com a paixão, né? Com a paixão. Então é a paixão. Acho que o cavalo dele é o melhor do mundo, que ele não teve oportunidade, que isso, aquilo, outro, mas não é por aí. A gente tem que fazer pesquisa, tem que se acercar de bons amigos, né? Das informações, de técnicos, inclusive, para você procurar acertar. Porque os que têm experiência, que já têm uma vivência grande, ainda assim erra, né? E um erro num criatório de cavalo, eu costumo dizer que são 5 anos. O erro disso aí são 5 anos. Porque você cruza, você vai ficar de 11 meses aguardando o nascimento. Depois você tem que esperar 3 anos para amansar o cavalo. Quer dizer, já se foram 4 anos. E 1 ano para você ver o resultado do cavalo. Ou usá-lo como reprodutor. Então você já vai para 5 anos. Então você tem que se acercar de pessoas que já têm experiência, que seja realmente amigo, para poder procurar não errar. Nós vamos mais um intervalo comercial, o nosso último intervalo, e voltamos para continuar conversando sobre criação de cavalo. O Rossini é profissional nisso, então vocês esperam um instantinho que nós já voltamos logo.